Palavra do Evangelho segundo São João. O Verbo que se fez carne, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta palavra, quando nós observamos em Provérbios, capítulo 8, versículo 22 até o 30, nós vemos que declara que o Verbo estava ali como aprendiz. Ele, pelo texto, dá o que entender que estava ali, observava quando nada havia sido feito, como diz a própria palavra. Ele estava ali, o Verbo que se tornou carne e habitou no meio de nós. Mas o Verbo dá o que entender que ele realmente diz que ele estava no abismo. Se você ler aí, ele estava, quando nada havia feito, ele também estava ali no abismo. O Verbo que classificamos como se fosse Jesus, como diz o texto. Então significa que Jesus, ele tem esta figura, estava com Deus desde o princípio, desde o início. Se você ler e acompanhar, você vai entender. O que eu quero dizer hoje com essa palavra? É que os mistérios de Deus é infinito. O mistério de Deus é grandioso. Por mais que leamos, por mais que entramos, aprofundamos na palavra, não vamos entender coisa alguma. Mas devemos sim ficar com todas as palavras que Jesus, o Verbo de Deus, disse e aprender dele, que é manso e humilde de coração, pois encontraremos descanso para vossas almas. Shalom Adonai, fica na paz, busque a presença do Senhor para a tua vida, busque, porque com certeza ele te dará a vitória. Forte abraço.